Como em toda a região noroeste fluminense, antes da chegada dos desbravadores de Minas Gerais, o Vale do Itabapoana era habitado por indígenas puris, coropós e coroados, que são do grupo G, ou do tronco linguístico Macro-G. Essas três etnias são subdivisões dos povos Goitacá, que inicialmente viviam na região litorânea e nas margens do Baixo Itabapoana, entre o noroeste fluminense e o sul capixaba, com a maioria concentrada entre Campos Goitacazes e São Francisco do Itabapoana. Pesquisa de grande importância sobre os índios puris foi realizada por José Antônio Abreu de Oliveira, de onde destaco alguns trechos pesquisados no Inventário do Patrimônio Ambiental e Urbano do Núcleo Histórico de Varriçai. Entre os motivos da migração indígena do litoral para o interior estão os conflitos entre puris e coroados no século XVI, que resultou no início da migração dos puris para o interior. A Confederação dos Tamoios, também no século XVI, mais da segunda metade, que foi a associação entre indígenas do grupo Guarani, entre eles os tupiniquins, tupis e tupinambás, junto com invasores franceses, iniciando os ataques contra portugueses e aos povos goitacás do litoral norte fluminense, resultando na migração de puris, coropós e coroado para o interior da zona da Mata Mineira e regiões norte e noroeste fluminense e sul capixaba. E mais adiante, no século XVII, foi a vez dos portugueses exterminarem, quase que por completo, com os indígenas Goitacá através de roupas contaminadas por varíola. Dos poucos que sobreviveram, parte migrou para o noroeste juntos com os coroados. Os puris foram considerados indígenas genuinamente brasileiros. Eram ligados ao grupo G e considerados perigosos. Eram baixos, musculosos, cabelos longos, lisos e pretos e exímios flecheiros. Alimentavam-se de frutas, raízes, sementes, peixes, caças e mel. A floresta era o único e precioso lar dos puris. Viviam harmoniosamente com ela. Não derrubavam árvores, não praticavam agricultura, não criavam animais domésticos e sobreviviam apenas com o que a floresta lhes oferecia: os frutos, as raízes, as sementes e a caça de animais selvagens, mas de tal forma que se serviu somente do que lhes bastasse para a sobrevivência. Para tanto, não sacrificavam as fêmeas com filhotes e nem admitiam a caça por esporte. Nesse sentido, os puris eram radicais defensores da ecologia, estavam ligados à natureza e conheciam profundamente seus segredos, advindos da observação direta e das experiências milenares de seus ancestrais. Quanto aos costumes, utilizavam-se do fogo obtido pelo atrito de pedaços de pedra. Viviam da caça e da pesca, mostrando-se violentos na guerra. Viviam nus. Algumas tribos desconheciam a rede, outras a usavam. Construíam o leito na própria terra. Não possuíam tabas. Suas habitações eram pequenos ranchos de 2 forquilhas fincadas, com um pau atravessado entre as forquilhas e alguns caibros. Sobre estes colocavam folhas de palmito. As folhas também lhes serviam como cobertores. Para a pequena pesca faziam uso do anzal, tendo por iscas algumas minhocas amarradas. Para peixes maiores percorriam as redes de fio de tucum ou embira de embaúba branca. Eles apreciavam o mel e o sabiam localizar com precisão. Especialmente gostavam das raízes da caratinga, um cará mais consistente que o comum. As longas flechas eram feitas de taquara, quiçé e ubá. Quando caçavam, andavam agachados. Geralmente, nas caças, procuravam antas, pacas, jacus e porcos do mato e o macaco barbado. Furavam a orelha e os lábios, mas não usavam botox. Pintavam o corpo de tinta azul e vermelha, tirados do genipapo e urucum. Nas caminhadas e marchas, as mulheres carregavam os filhos pequenos em sacos de fibra vegetal. A sapucaia era a árvore mais importante para os puris, porque pronunciava água, dava coités com frutos, fornecia sombra e atraía pássaros e animais. Eles sabiam imitar perfeitamente a maioria dos pássaros canoros. Acreditavam em vida posterior à morte, num paraíso em que era uma grande mata de sapucaias, pássaros e animais para onde iam seus ancestrais mortos.
O processo de extinção dos povos indígenas que viviam no Vale do Itabapoana e no Vale do Carangola, constituindo atualmente pelos municípios de Varriçai, Natividade, Pociúncula e na época também Itapiruna, foi o avanço da chegada dos desbravadores mineiros a partir de 1840, intensificando o desmatamento na abertura de novas fronteiras agrícolas cafeeiras e com a redução drástica das florestas, os puris passaram a ter que trabalhar nas fazendas para obterem alimentos, se submetendo ao processo de aculturamento. Tendo relatos do trabalho indígena desde 1830, quando José de Lanes Dantas Brandão utilizava os puris na colheita da ipeca, popularmente conhecida como poaia, que é uma planta medicinal encontrada na região do Vale do Carangola. As onças pintadas que viviam nessas matas que se tornaram escassas passaram a atacar e comer os índios que ainda viviam originariamente. A cachaça ofertada pelos colonizadores como parte do pagamento pelo trabalho nas fazendas foi o principal fator de extermínio entre os homens que se tornaram dependentes do álcool. Como consequência, perdiam emprego nas fazendas e retornavam para a floresta para morrer, doente ou atacado por algum predador. E as mulheres se submeteram aos enlaces matrimoniais com não indígenas, no caso, negros escravizados e brancos colonizadores. Os relatos históricos que temos sobre os indígenas do Vale do Itabapoana especificamente dão conta que na região serrana vivia somente os puris, e na planície viviam nas margens do rio Itabapoana os coropós e coroados. Os puris viviam nas serras do Tardém e da Capitinga em Carabuçu. Partindo do relato de José Antônio Abreu de Oliveira, de que os puris não praticavam agricultura e que não estruturavam aldeias ou tabas, e que eles viviam da caça, pesca, colheita de frutos, sementes, raízes nativas e de mel, é fato que eles não utilizavam estrutura como fornos. E temos 2 fornos indígenas no vale. Os 2 fornos encontrados se localizam próximo à margem do rio Itabapoana. Um na planície, nas proximidades da usina Santa Isabel, bem perto do loteamento Vale dos Ipês, e o outro em Calheiros, próximo ao estádio do Calheiros Futebol Clube. Se temos um forno indígena em Calheiros, ou os coroados e coropós utilizavam essas estruturas e viveram na região serrana, no mesmo período que os puris, ou tivemos uma outra etnia indígena vivendo nesta região antes da chegada dos primeiros puris, coroados e coropós, na metade do século XVI. Existem 2 locais na região serrana de Bom Jesus do Itabapoana que, segundo relatos de antigos moradores, teriam vestígios indígenas que deveriam ser pesquisados, estudados, na Barra do Pirapitinga e em Rosal. Na Barra do Pirapitinga são supostas inscrições e sinais talhados nas pedras no entorno da Cachoeira da Matinha, na estrada que liga Barra do Pirapitinga a Pirapitinga. Já em Rosal, ainda não tenho detalhes, mas, segundo me informaram, fica na região da Serra do Bálsamo. O único registro fotográfico de uma indígena que foi capturada no Vale do Itabapoana para se casar com um fazendeiro português de Varriçai é Dona Zeferina Campos, esposa de Domingos Campos. Ela que viveu até 1919. Segundo o relato de seu bisneto, ela vivia uma tribo em Rosal, provavelmente nas cercanias da Serra do Bálsamo. Apesar de ser identificada como uma indígena da etnia Puri, Dona Zeferina não se assemelha. Seus traços de sua face não têm semelhança com os puris que foram retratados por diversos exploradores e naturalistas que tiveram contato com eles. Neste mesmo artigo, aponta que a miscigenação entre mulheres puris com homens não indígenas ao longo dos séculos fez com que, atualmente, tenhamos entre 35% e 40% da população do Noroeste Fluminense com algum traço genético puri em seu DNA.